Bem-vindos a mais um debate aqui no Medical Conecta. Hoje eu estou com dois convidados super especiais, porque são pessoas que, além de eu conhecer já tem um tempo, são pessoas muito capacitadas, cada um na sua área. O primeiro é o Dr. Marcelo Delácio Cusatis, ele é vice-presidente do Conselho Fiscal da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e representante do Grupo Santa Maria, MVM10, né? Com participações do Hospital Santa Maria de Suzano, que é onde ele fica. E o Rubens Massaro, que é superintendente comercial na Fanem, empresa que é nossa expositora na Medical Fair e é participante aqui do Medical Conecta. Eles são pioneiros na fabricação de equipamentos médico e de laboratório e líder no segmento de neonatologia no Brasil. Bem-vindo aos dois, estou muito feliz que vocês aceitaram estar aqui comigo para a gente conversar um pouquinho de tecnologia aplicada, né, nas UTIs neonatais. Tudo bem com vocês? Bom dia, Começar com o doutor Malu. Marcelo. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade aqui de nós podermos falar um pouquinho sobre isso. A participação aqui mais que especial do Rubens, né, com toda essa experiência aí da visão da indústria, da empresa. Então, espero que a gente possa ter aí um bate-papo bastante produtivo. Rubens, bom dia. Bom dia, Malu. Bom dia, doutor Marcelo. Felicidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma honra discutir com vocês esses assuntos. E aprender com o doutor Marcelo aqui. A gente sempre aprende, né, nessas discussões. Eu falo que eu tenho essa sorte de ter tantos temas diferentes que eu acabo modulando para poder aprender. Mas eu vou começar pedindo, antes de começar a fazer perguntas para vocês, eu vou pedir para vocês falarem rapidamente, né, o que vocês fazem, aonde vocês fazem. Então, eu vou pedir, começando com o doutor Marcelo, para ele apresentar um pouquinho para a gente o Hospital Santa Maria de Suzano, quantos leitos no total, a parte da UTI neonatal. Conta para a gente um pouquinho como que é o hospital. Bom, o Hospital Santa Maria de Suzano é um hospital privado, né, 100% privado. É um hospital que tem a sua gestão comercial nova, apesar de ser um prédio antigo, os atuais as sociedades proprietárias adquiriram há 5 anos, então ele está em constante movimentação. Então, ele tem 100 leitos, é um hospital geral, tem uma maternidade de alta complexidade, é um hospital que faz procedimentos cirúrgicos, tem pronto-socorro ortopédico, pronto-socorro geral, clínico e agora, obviamente, pronto-socorro respiratório. E o grupo, né, que faz parte, o MVM10, também tem uma administradora de vidas corporativas. Então, acaba tendo a visão do hospital e a visão do plano de saúde, obviamente mais corporativo, que é o DNA do nosso grupo. E a gente estamos ali localizados na região do Alto Tietê, que é de Guarulhos ali até Guararema, que é onde entra o Vale do Paraíba. Então, temos essa visão tanto do hospital geral e como acaba tendo da operadora dos planos de saúde, que são as fontes pagadoras. E Rubens, conta um pouquinho, para quem não conhece a Fanem ainda, conta um pouquinho do histórico e quais tipos de produtos que vocês produzem aqui no Brasil. A Fanem é uma empresa brasileira que foi fundada em 1924, aqui em São Paulo, né? Hoje, atualmente, ela está localizada, a sede em Guarulhos, onde é a sua fábrica, né? E a gente desenvolve e fornece produtos para a área de neonatologia e a área de laboratório. Hoje nós temos quase 100 anos, né, de operação e nós já temos uma unidade na Índia, que também é Fabril, e temos um escritório na Jordânia. Então, é uma empresa exportadora, tem uma larga experiência no mercado externo também, e a gente focou principalmente na linha de neonatologia nos últimos anos para o Brasil e para a exportação. Atualmente, os nossos produtos estão instalados em mais de 100 países e nós temos certificações internacionais, patentes, etc. A gente busca estar entre os grandes e, para isso, nós buscamos cuidar bem dos nossos pequenos pacientes. Eu adoro essa frase, né? Cuidar bem dos pequenos pacientes. É o que todo mundo espera. É verdade. A gente luta por uma saúde melhor, né? Mas ela tem que começar desde que a gente nasce. É verdade, com certeza.
Eu queria escutar um pouquinho de vocês dois, primeiro pelo doutor Marcelo, o ponto de vista, né, do hospital e depois da indústria, quais os desafios que a pandemia trouxe, né? Todo mundo teve que se adaptar, a gente tem discutido muito isso no Medical Talks aqui, e eu acho que depois, né, desses 18 meses a gente já tem, eu brinco que não é todo mundo que sabe de tudo, mas a gente já aprendeu alguma coisa. Então, começando pelo ambiente hospitalar, doutor Marcelo, como que vocês tiveram que se adaptar? Porque eu não acredito que deve ter sido fácil adaptar e ter que se reorganizar nas UTIs neonatal, né? Já é um ambiente normalmente muito sensível, e aí como que vocês tiveram que se readaptar? O que foram as ações que vocês tomaram dentro do ambiente hospitalar? Olha, Malu, os hospitais brasileiros, principalmente os hospitais de médio porte, enfim, eles não têm, eles foram crescendo ao longo dos anos. A maioria dos hospitais que funcionam existem há, no mínimo, 10, 20, 30 anos. Ou seja, são prédios que foram se adaptando, crescendo, né? A vigilância coloca novas regras e vem e vai se reformando, modificando e ampliando. E é assim que acaba acontecendo nos hospitais brasileiros. E não foi diferente conosco. Então, nós não tínhamos muitas opções de área física, de pegar, olha, essa aqui é a nossa UTI neonatal, e nessa área que nós tínhamos aqui a mais vai ser a UTI neonatal de mães com Covid positivo. Então, nós acabamos aprendendo durante a pandemia a ter que fazer protocolos para tentar segregar a melhor maneira possível. Mas isso é referente à barreira física. Então, mudou os protocolos, mudou a maneira de visitar, que é muito difícil para uma família que acabou tendo um nascimento e teve que o bebezinho ser socorrido na UTI neonatal, de entender isso. Teve que começar a fazer os exames para a Covid, para as visitas. Nós tivemos que elaborar um projeto chamado Cirurgia Segura, que obviamente entre os partos, para a mãe, para o cirurgião, para evitar óbvio, você não tem 100% de certeza, mas acaba evitando que naquele momento esteja ali com Covid. Então, a gente acabou fazendo algumas barreiras, acabou reservando alguns leitos para mães Covid positivo. Tivemos histórias bastante emocionantes de mães que estavam ali com 35, 36 semanas, quase gerando já um parto a termo, com Covid, com 70% do pulmão, que a mãe foi para a UTI, que teve que decidir fazer uma abordagem, tirar o bebezinho ir para a UTI neonatal. E os exames do bebê também, porque o bebezinho, nós tivemos uma transmissão muito possível vertical, o bebezinho nasceu com Covid, graças a Deus saiu bem, mas qual é os parâmetros de laboratório de um bebezinho com Covid? Né? Então, assim, tiveram vários exames alterados, era normal para um bebezinho da UTI neonatal ou foi por causa do Covid? Nós trocamos até o laboratório, a gente fez uma parceria com o Einstein, que tem uma experiência se atualiza a todo momento sobre parâmetros de experiências de bebezinhos que acabaram indo para o UTI neonatal, enfim. Então, a gente acabou aprendendo, buscando muita informação com quem estava fazendo isso em grande dimensão ou que tem uma experiência grande nisso, e fomos nos adequando. Tivemos pouquíssimos casos de contaminação interna, então, assim, praticamente não teve. É que ainda existe essa dúvida se veio contaminado ou enfim, acabou entrando, e nós, graças a Deus, mantemos uma taxa de mortalidade bem baixa. A gente busca isso com muita intensidade, a gente é um dos hospitais com a menor taxa de mortalidade infantil da região, a nossa região, que é a região do Alto Tietê. Então, graças a Deus, mesmo nesse cenário de adaptação, de segregação, né, acaba, entre os casos de Covid, de ter um controle ainda da mortalidade infantil, que é um problema no Brasil, no estado de São Paulo. Então, está sendo ainda uma experiência bastante grande, além da adaptação, obviamente, de visitas, da visita por vídeo, do médico passar um parecer pelo celular, depois evoluindo para o iPad. Então, nós ainda estamos em aprendizados, virou uma rotina mudarmos alguns protocolos. Então, pelo lado bom foi assim, abriu-se um pouco a cabeça, né, de quem faz assistência médica hospitalar, de medicina, que a gente tem que realmente aprender a toda semana. E o Covid está mostrando isso para nós. Doutor Marcelo, teve muito caso lá de mães com Covid? Não tivemos muito, mas tivemos casos que sensibilizou a todos. Principalmente em março desse ano, fevereiro, março, que teve o maior volume, vamos dizer, a segunda maior onda de Covid, que era convênio pedindo vaga para todos os hospitais do Brasil, gestante que vinha...
por exemplo, Itapevi não tem nada a ver com a nossa região. Nós chegamos a receber de um convênio uma gestante de 36 semanas de Itapevi, que o convênio pediu desesperadamente uma vaga com suporte de UTI neonatal. Então, a gente viveu momentos bem difíceis. A UTI adulto, é muito pouco o percentual de mães que acabam precisando. Mortalidade materna, graças a Deus, é um número muito baixo, né, de mães com gestantes que acabam precisando de suporte de UTI adulto. E nós precisamos ter aí 2, 3 leitos, nós acabamos abrindo 30 leitos de UTI adulto, Covid. Em uma delas acabou indo algumas gestantes, chegou a ter 2, 3 gestantes ao mesmo tempo, e era muito difícil, porque você viu e a maioria era gestante de 35, 30 semanas, quer dizer, já estava aí partindo já para a parte final, para semanas né, mais decisivas aí, e indo bem a gestação, de ter 70% do pulmão cometido pelo Covid, de estar com sinais de hipercoagulação, enfim, aquela síndrome sistêmica que o Covid acaba causando em todos. E de ter que abordar e tirar os bebês e a mãe continuar na UTI. Né? Então, a gente teve, sim, alguns casos, não foram muitos, graças a Deus, mas casos bastante marcantes para todos. Grande maioria dos casos saíram todos bem. A mãe, um pouco depois, imagina a mãe, né, internada numa UTI, teve mãe que foi entubada, e o bebezinho na UTI neonatal. Então, assim, foram histórias muito difíceis para todos lá, mas a maioria com desfechos favoráveis, graças a Deus, né? E esses bebezinhos, por exemplo, quando eles nasciam, vocês já testavam para o anticorpos do Covid? Como que mudou esse procedimento? Já. Quando as mães, se tinha suspeita, por qualquer motivo que seja, ou a mãe internou Covid positivo, ou transferida já como Covid, né, a mãe, a gestante, nós fazíamos, sim, o teste nos bebezinhos, e o bebezinho, eventualmente, que sinalizou como positivo, ficava nessa segregação física que a gente fez dentro da UTI neonatal do hospital, e acabava conduzindo com uma equipe com todos os outros protocolos, troca de roupa a todo momento, a hora que visita, entra depois uma questão de tecnologia bem interessante que talvez o Rubens possa até com muito mais propriedade falar, porque muda muito a importância dos equipamentos e dos parâmetros, principalmente o acompanhamento dos indicadores de sinais vitais, por exemplo, é muito importante porque, como disse, os hospitais não têm, óbvio que existem alguns hospitais que têm conseguido segregar, fazer áreas totalmente separadas para a Covid, mas a grande maioria não. Então, quando os equipamentos nos ajudam a sinalizar uma eventual mudança de parâmetro e nos avisar da maneira mais integrada possível dentro das centrais, isso ajudava muito as equipes a monitorar os bebês que eventualmente davam positivo, Mauro. Então, é realmente um aprendizado que deixa lições de administração em saúde aí bastante interessantes aí para a continuidade do combate à pandemia e após pandemia. Ô Rubens, me conta um pouco como que foi esse período da pandemia para vocês, né? A Fanning desenvolve também sempre novos produtos, eu sei, mas para a gente tirar esse mistério todo que as pessoas falam, a indústria que trabalha no segmento médico hospitalar na pandemia lucrou muito. Conta um pouco como foi essa experiência de adaptação para a indústria. Perfeito. No caso da indústria em geral, acho que para todos os setores, mas especialmente na área médica, de produtos para a saúde, nós tivemos grandes desafios que estamos enfrentando até hoje, que tratam da escassez de matéria-prima e da escassez de recursos para a logística. Então, com a diminuição da atividade econômica, por exemplo, de transporte de pessoas, diminuiu-se também a atividade de transporte dos materiais em geral, dos produtos em geral. Os custos de logística aumentaram muito e os desafios aumentaram de forma exponencial, né? Então, faltou matéria-prima porque não havia estrutura de transporte, não havia infraestrutura para fazer o transporte, fazer as mercadorias chegarem, as matérias-primas chegarem, os equipamentos serem enviados para os clientes. Ao mesmo tempo, faltou matéria-prima para a produção dos insumos dos próprios equipamentos. Então, na área de energia, na área de plásticos, na área de semicondutores, na área de embalagens, isso gerou um aumento de preços, um aumento de custos para a indústria absurdo,
e que até esse momento, inclusive, não houve, está havendo, já estamos entrando em situação de equilíbrio, mas não de retorno aos índices anteriores de preços. Então, os preços aumentaram por causa da pandemia e ainda não abaixaram. A expectativa é que, tomara, né, que a situação volte ao normal, os preços se normalizem, mas não há muitos indicadores até esse momento de que isso vai ocorrer. Então, para a indústria, óbvio, houve um aumento de atividade para alguns tipos de produtos, né? Seja consumíveis, seja produtos, equipamentos ou medicamentos, né? A indústria que trabalha diretamente com produtos linkados à Covid, com certeza teve um aumento de produtividade. Obviamente, quando você tem uma pandemia, você tem muitas situações eu estou falando de uma forma geral, não estou falando pela Fanning, mas das empresas em geral. Você tem aumento de atividade muito grande e aí você aumenta os riscos, né? Porque quando você trabalha muito com muitos pedidos ao mesmo tempo, às vezes as verbas não estão tão bem alocadas, né? O planejamento não é tão bem feito, e aí existe o risco no processo para todas as partes envolvidas no processo. E a indústria é uma das partes. Quem é que vai assumir esse risco? Quanto esse risco pesa para a indústria? Então, é um momento de muito cuidado, em que o planejamento se torna essencial, e o controle dos riscos também. Então, muita gente, com certeza, muitas empresas tiveram aumento de faturamento, esse aumento pode ter trazido bons resultados para algumas, para outras não. Pode ter aumentado o risco para umas, para outras talvez não. Então, é melhor que o crescimento, obviamente, né? Todo mundo espera um crescimento paulatino e permanente, né? Mas não é isso que ocorre. Quando tem a pandemia, você tem aquela explosão. E nessa explosão, a expertise de cada um vale mais do que qualquer coisa, tá? Para você ter equilíbrio, até para você manter perenidade das empresas, o equilíbrio nas contas, né? E até poder fornecer, cumprir os contratos, que é muito mais importante, né? Fazer chegar lá para os nossos queridos pacientes a solução tecnológica que a gente promete, né? Rubens, falando um pouquinho dessa relação indústria-hospital, né? A gente podia aqui agora trocar um pouco de ideias de como que Sim. o hospital pode ajudar, e aí os hospitais em gerais, mas como que ele consegue ajudar a indústria a produzir equipamentos, produtos em gerais que melhor atendem eles. Como Certo. é essa comunicação? Como que a Fanning cuida dessa comunicação com os hospitais, maternidades que ela acaba fornecendo e ideias que vocês teriam para melhorar essa comunicação? Tá, então, a gente sempre buscou, desde os anos 70, a Fanning tem um programa de treinamento para os usuários dos equipamentos, por exemplo, né? Então, através desse treinamento, você mantém acesa aquela ligação entre a empresa e os seus usuários, né? Os usuários dos seus equipamentos, da sua tecnologia. Mas não só. Os equipamentos são desenvolvidos, como vocês sabem, aqui no Brasil, alguma coisa no exterior, mas muito aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, que é a sede onde está a sede da empresa. Então, essa comunicação, essa interação da empresa com os hospitais, para nós, é a nossa vida, né? É vital para a nossa empresa, porque é daí que você traz as ideias para poder desenvolver os produtos, né? É uma das maiores fontes de informações, é o próprio usuário, né? É o próprio hospital, né? Seus desafios, suas dificuldades, suas sugestões, ideias, etc. E a troca, e depois quando a gente vai desenvolver o produto, a gente também faz isso com os clientes. Então, por exemplo, você tem que levar a ideia ao mercado e você tem que validar essa ideia. A ideia pode ser feita ela não pode ser testada somente pela empresa. Os usuários têm que validar, né? Porque a visão, a experiência, o dia a dia do usuário, você não replica dentro da indústria, dentro de uma empresa, né, do laboratório. Você só consegue fazer mesmo no dia a dia, né, lá com a pessoa operante,
sobre aquela tensão, né? Imagina, doutor Marcelo, do que ele explicou aí, imagina a tensão das pessoas numa UTI neonatal, né? Então, você não consegue replicar isso dentro de um laboratório. O laboratório tudo é mais, tem as suas tensões, mas não aquela do pessoal que está na UTI, tá? É bem diferente, não tem ninguém que depende para viver de uma ação sua em um curtíssimo espaço de tempo. Então, experiência, ninguém desenvolve sozinho. Essa integração com a escola, né? Ela é extremamente, nós sempre acreditamos nisso. Só de me prolongar para dizer o seguinte, um produto, uma solução, ela não é entregue, não é finalizada a entrega quando você entrega o produto em si, fisicamente. Você tem depois o pós-mercado. Então, você tem lá um produto que tem a sua marca, essa sua marca vai ficar lá ao lado do nosso usuário, do nosso cliente, né? E você tem que preservar aquele produto, aquela tecnologia. Como que você preserva? Em contato com esse cliente, porque ele precisa do seu apoio durante 5, 6, 10 anos depois que ele adquire a tecnologia, entende? Ou de produtos do uso do dia a dia, ainda assim você precisa estar próximo ao seu cliente para você poder ter aquela interação, para você ir percebendo, ó, será que o uso pode ser melhorado? Será que eu posso melhorar alguma coisa? Será que eu posso dar fornecer algum treinamento para otimizar o uso da tecnologia? Conforme já conversamos em outra oportunidade, a tecnologia ela tem um valor, né? Você vende a tecnologia por 100, se você usa completamente, ela vai valer 100 para você. Então, se você usa menos, se você usa 50%, ela vai valer 50 e não 100. Então, por isso, a nossa ideia como indústria é que a pessoa invista e utilize tudo sobre o qual ela investiu, né? Que ela obtenha o melhor resultado e pelo maior tempo possível. Então, essa interação é essencial. Doutor Marcelo, vocês têm muita interação com a indústria no hospital? Como que isso funciona? É o hospital direto que tem essa interação? É o grupo que controla o hospital? Se vocês participam, né, de testes ou se vocês visitam a indústria, como que funciona isso? Muito, muito pouco. Os hospitais, de uma maneira geral, principalmente os privados, os menores, que é a grande maioria no Brasil, eu acredito que não tenha um grupo especializado ou uma rotina de conversar direto com a indústria. O que acaba acontecendo muito é através dos próprios médicos. Então, nós temos lá um médico responsável da UTI neonatal, ele vem e fala, olha, eu quero um bercinho de transporte, eu quero um CPAP diferente, e aí acaba ele indicando os fabricantes, ou as indústrias, ou os representantes, e fica acabando tendo um contato muito superficial. O que deveria mudar isso? Porque quando a gente faz um contato direto, e a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares incentiva muito que os administradores façam esse contato direto com as empresas, e seria, assim, o ideal criar grupos. Por exemplo, nos grandes hospitais, a gente tem os grupos técnicos de análise de compra, mas é muito para material de consumo ou prestação de serviço, né? Então, e acaba não sendo na indústria. Nesse caso da UTI neonatal, dos respiradores, no caso de adulto, nós acabamos, de uma maneira forçada, a ter contato, a saber um pouquinho a diferença entre um e outro, a entender. Estou aprendendo muito com o Rubens agora a questão dos valores, né? Nós tínhamos de tudo, né? Gente que cobrava por um produto ruim, gente que fazia direito e não queria entrar nisso, porque isso ia dar dor de cabeça um dia para justificar um preço tão alto, né, referente a respiradores de Covid, enfim. Tivemos respiradores de bebês de UTI neonatal sendo usado naquele alvoroço da pandemia para adulto, que não era ideal, aconteceu de tudo. Mas não existe esse caminho oficial ou que promova esses encontros, que deveriam ser cada vez mais legítimos para entender o que está acontecendo, principalmente que nós temos uma visão, Malu, Rubens, que está mudando muito as relações. Todo mundo, né? Assim, particularmente eu fiz uma pós-graduação de ética e compliance.
Então, você acaba aprendendo bastante entre promover relações comerciais positivas e as questões até o limite ali da ética. Mas isso tem que ser para promover o incentivo ao desenvolvimento da sua empresa. Onde que estou querendo chegar com essa opinião? A integração de dados, ela não volta mais. Ela é um caminho que na área de saúde muito interessante. Aliás, todo administrador hospitalar, todo gestor em saúde, gestor de empresa, gestor de fábrica, seja qualquer um dos stakeholders aí da saúde, que tem que estar acompanhando. O Big Data que nós já fazemos na saúde é muito grande. O que mudou um pouquinho com a pandemia, isso está sendo muito bom. Está antecipando a organização dessas informações para assistência. Então, quanto mais melhor eu conhecer os fabricantes, qual a tecnologia que eles estão desenvolvendo, criar canais para que oficialmente exista essa relação indústria e prestação e prestador de serviço, quem vai ganhar são os pacientes, porque a gente não pode perder a visão de que, no fim de tudo, nós queremos atender bem o paciente. No nosso caso, nós queremos atender bem, o Rubens colocou, os nossos pequenos. E para atender bem, nós temos que conhecer uma coisa que é inerente a isso. É um bom médico, uma boa equipe assistencial e bons equipamentos. E quanto mais o hospital, o administrador hospitalar, o gestor de saúde, o plano de saúde que paga essa conta, entender que quanto melhor, mais integrado os equipamentos forem com o que há de melhor dos protocolos da assistência, vai ter uma assistência melhor, mais eficiente. Vamos estar fazendo nossa missão, que é atender bem os pacientes, num custo menor. Então, eu acredito muito na tendência de oficialização, de incentivo à relação de grupos, prestadores de serviços hospitais com a indústria e os fabricantes, principalmente para conhecer o que há de novidade na tecnologia e não acabar vindo pelos prestadores do seu hospital, que são quem está na ponta. E às vezes ele conhece um pedaço do que está acontecendo, que alguém num plantão falou para ele daquele equipamento, daquela empresa. Acredito que tem um mundo aí de oportunidades formalizando aí os grupos internos de relação empresa e hospitais. Você sabe que a gente tem um cliente aqui na Medical Fair de uma outra área, na área de ginecologia. Ele é produtor também, né? Ele faz equipamento e aí ele faz uma vez a cada 3, 4 meses, ele faz reuniões de brainstorming com médicos da área. Então ele convida para tomar um café lá aqui na indústria dele, aqui em São Paulo, e aí ele mostra os equipamentos e fala, mexe aí. Na frente dele, né? Ele é dono, ele é empresário, é legal dividir assim, essa história. E aí ele tá lá, e aí o médico tá mexendo, ele fala, mas o que você acha que eu poderia fazer de diferente? Aquela coisa do relacionamento, de escutar, né? Escutar, estar escutando para aprender e tentar melhorar. A gente acha isso muito legal. Eu tenho certeza que a Fanning aprende muito nos cursos de treinamento que eles fazem, né? Quando eles vão no ambiente hospitalar, eu sei que eles fazem tanto cursos na própria Fanning quanto nos hospitais, e ouvir o profissional que mexe todo dia com o equipamento, porque isso faz a diferença. Quando a gente idealiza um produto, mas a gente não manuseia todo dia, a gente idealiza de uma forma, e aos poucos a gente vai adaptando e mudando com a questão. Mas eu acho que a gente tem que incentivar, sim, doutor Marcelo, a indústria a ter mais esses encontros com um profissional da ponta que acaba manuseando os equipamentos, porque isso com certeza vai trazer benefícios tanto para a indústria quanto para o profissional, né? Né, Rubens? Assim, imagine, pois não. Desculpa, só complementando, quando acontece isso nos grandes hospitais, nas grandes corporações, os grandes grupos, que geralmente o médico que vai, o grupo de médico que vai, ele tem um laço permanente naquele hospital. O que acontece com a grande maioria dos hospitais do Brasil, que são hospitais de médio porte, né? Eles são hospitais que as equipes têm, às vezes, algumas substituições, trocas comum. Entra uma equipe de ginecologia, sai daqui 2 anos, entra uma equipe de ortopedia, entra uma equipe de neonatologia, é um pouco mais fixo, assim, vamos assim dizer. Mas, enfim, as equipes elas têm uma troca maior e não tem, às vezes, um coordenador fixo que, independente de quem está na ponta, acaba assumindo isso. Os grandes grupos têm 20 hospitais, 15 hospitais, pega a Sensílio, são grandes corporações que existe isso estruturado, mas na realidade dos hospitais médicos brasileiros não tem. Então, se ficarmos na mão, não é na mão, enfim, dependentes de uma atualização tecnológica do seu prestador, que na verdade esse médico é um prestador teu, por mais que ele tenha um vínculo com você, ele é um prestador. Eu acho que fomentar canais oficiais permanentes dos hospitais
de médio porte, enfim, para ter acesso à indústria, um projeto muito interessante, é uma ideia que, inclusive, nós vamos implantar na nossa unidade hospitalar, de fomentar o acesso à indústria. Eu não sei como é que é o mercado da indústria vê isso, Rubens. Até fugindo um pouquinho aqui da nossa discussão, se ela é aberta a isso, né? Não, ela vive disso, tá? Ela vive disso. Então, o que acontece? Imagine que, quando eu falei que os nossos produtos estão em mais de 100 países, é bem mais do que 100 países, né? E aí, o Nenê, ele é igual em todos os países, né? As dificuldades, elas são iguais em todos os lugares. Tem alguma mudança de protocolo, né? Mas pouca, pequena mudança de protocolo. Às vezes, algum costume, né? Tem, mas o que é diferente? A língua, a distância maior, ela não é a mesma coisa que você atender uma pessoa que está ao seu lado, né? E fuso horário, né? Então, se você tem uma oportunidade de estar próximo do seu cliente, aqui no caso de uma indústria brasileira como a FANI, estar próximo dos seus clientes brasileiros, interagir com ele, conversar com ele em português, falar como que você vê isso, aí você buscar a sensação, saber se você está trazendo com o seu equipamento emoções positivas ou não para aquele usuário, isso é muito importante. Imagine hoje com neurociência, né, e com o Big Data, se você junta as duas coisas e faz a pergunta certa e internaliza isso para os seus produtos. É uma vantagem. Então, como a indústria vê, ela vai viver disso, porque é uma excelente coisa para nós. Porque é a partir daí que a gente vai melhorar as nossas tecnologias, que é daí que ideias vão florescer, né? E essas ideias vão ser multiplicadas para muitos outros lugares. Então, para nós, como indústria brasileira, é vital. Eu também acredito nisso. Com a conversa entre a indústria e entre o usuário, né? Não importa, lógico que aí no meio você tem distribuidor, você tem a pessoa que compra, mas no final eu acho que ela é vital. E não só para a indústria médica, eu acho que para toda a indústria. Se a indústria não escuta o que o consumidor quer, não tem como É verdade. Hoje em dia, mais do que nunca, os recursos tecnológicos que existem, né, para acompanhamento de mercado, nossa, isso é super importante, não é só para marketing, não, muito mais para desenvolvimento mesmo. E outra coisa, a opinião, por exemplo, às vezes você tem uma opinião, uma tendência, né, e você perguntar para o especialista, não importa importa é a prática dele, né, do especialista. Não importa o tamanho do hospital, na verdade. Importa o quanto aquele especialista é dedicado e o quanto ele dá importância para aquele determinado assunto, né? Aí você pergunta para aquele especialista, o que você acha disso? Nossa, essa resposta é muito importante. Então, quanto mais contato a gente tem, muito melhor. Por quê? Não somos nós, os especialistas na fisiologia, no tratamento, no protocolo. Nós temos que proporcionar uma ferramenta que atenda aquele tratamento, aquele protocolo, aquela requisição fisiológica que o paciente necessita para se recuperar bem, né? Então, claro que nós temos profissionais de saúde integrados ao corpo de funcionários da empresa, sim, mas ainda assim é um pequeno número. Nada se compara ao mercado, à quantidade de pessoas com experiência prática que existem no mercado, que estão presentes no mercado. Então, além disso, além do desenvolvimento, a proximidade com o hospital, com os operadores, é tudo para nós. É a base do nosso sucesso. E eu acho que a gente tem que aumentar isso. Nós precisamos aumentar muito mais, principalmente porque nos novos requisitos regulatórios, a indústria ela precisa monitorar o mercado. Ela precisa monitorar como é que seus produtos estão no mercado. Então, quanto mais acesso a gente tiver, e não é um acesso invasivo, doutor Marcelo, é um acesso tipo assim, porque a gente depende de vocês. Então, quanto mais a gente estiver próximos de vocês, quanto mais vocês forem acessíveis para nós, muito melhor. Porque a gente vai, sem incomodá-los, é o que se pretende fazer, né? Sem incomodar,
ajudá-los no que for possível e monitorar, está tudo bem, a tecnologia está tudo bem, funcionando bem. Se precisar fazer alguma intervenção, alguma modificação, essa proximidade ela acelera o resultado, né? Ela facilita o nosso trabalho, porque nós continuamos a ser responsáveis pelos produtos, mesmo depois que eles são vendidos. Então, não tem jeito, é uma marca lá, a gente fez, o propósito da empresa fornecer tecnologia por muito tempo, né? Não só o propósito da Fanny, como de qualquer empresa do nosso setor. Então, aquela tecnologia, tudo bem, você fez um contrato de curto prazo, de compra e venda para esse momento, tudo bem, mas o negócio, ele perdura por 5, conforme eu falei, 5, 10 anos, ou mais, em certos casos até 20 anos, se for o caso. Então, essa proximidade é muito importante. E com os recursos tecnológicos que se desenvolvem cada vez mais, essa tarefa vai ficar cada vez mais comum e mais fácil de ser executada, né? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que para a indústria e para o hospital conversarem com esses recursos hoje em dia é mais fácil, porque o recurso está aí, né? A gente aprendeu que a gente consegue fazer 20 reuniões no dia, porque você entra e sai do Zoom, mas a cobrança da indústria também ficou mais pesada, né, Rubens? Porque as pessoas com mídia social, com toda essa parte de conectividade, eles também cobram a indústria, acho que muito mais rápido e mais forte. Como que vocês lidam com isso? Então, veja uma coisa, se você tem, vamos falar sobre essa relação indústria-hospital. Se você tem se as duas partes são acessíveis, são próximas, se você se conhece, se as partes se conhecem, tem alguma reclamação a ser feita, ela já pode ser feita diretamente para a indústria, por exemplo. Então, você já resolve o problema. Se a pessoa não está satisfeita com alguma coisa, se o usuário não está satisfeito com algo, ou tem alguma dificuldade, ou quer fazer alguma sugestão, por que não fazer diretamente? E por que não a indústria está preparada para receber e tratar essas informações? Porque, na verdade, você tem que ser assertivo na resposta. Não adianta receber alguma demanda e não dar cabo à solução, né? Nós precisamos ter assim, uma dinâmica que possa, e existem ferramentas para isso, tratar esses inputs que vêm dos nossos clientes. E hoje em dia, imagine, né, com a velocidade com que as informações são divulgadas no mercado, é um desafio não só para a área médica, qualquer indústria, qualquer empresa, indústria ou empresa comercial, responder logo, né, a qualquer demanda. Isso é muito importante, a gente sabe disso, para quem estuda marketing, né, sabe da importância da assertividade e da rapidez na resposta a demandas que chegam no mercado. Isso tem que ser bem nem sei como é que vai ser isso no futuro, viu? É uma velocidade que cresce cada vez mais, eu não sei como é que vai ficar isso no futuro. É verdade. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu vou falar sobre um assunto que está bem. Todo mundo tem conversado muito sobre isso. Eu acho que a pandemia empurrou essa parte de serviço, né, da indústria que a gente atua na parte da saúde, que são os atendimentos remotos, a telemedicina. Já existiam antes da pandemia, mas com a pandemia foi aquele empurrão, assim, pá, tá aqui, tem que todo mundo usar, porque, né, você não podia sair de casa, então você tinha que acabar usando as ferramentas que você possuía, e foi, lógico, também foram melhorando e tal. E eu queria entender um pouco, doutor Marcelo, como que lá no hospital de vocês estão usando, né, no Santa Maria de Suzano, vocês estão usando a telemedicina, os atendimentos remotos, e no geral, claro, mas também na parte da neonatologia, porque eu acho que deve ser muito. Eu sou mãe, mas eu sou uma mãe muito tranquila. Mas as minhas amigas, por exemplo, eu não gostaria de ser a médica delas, porque mãe de primeira viagem é difícil. Eu queria entender um pouquinho como vocês tratam isso no dia a dia. Ô Malu, também foi um aprendizado, principalmente no ano passado, sobre o que era. Não foi nem só o avançar das tecnologias. A telemedicina ela foi habilitada, autorizada também, aí tudo que se discutia há anos e anos, o CFM colocou em conselho, foi regulamentar, caiu regulamentação, enfim. A pandemia atropelou tudo, validou e, enfim,
Obviamente foi uma validação apenas para a pandemia, mas eu acredito que a telemedicina não volta para trás, não. É uma tendência, vai ser aprimorada, mas já está praticamente incorporada aí na saúde aí dos brasileiros. Os Estados Unidos já tem isso muito bem estruturado e em que momento você usa ela, mas nós estamos aí nesse momento de início aí de utilização da telemedicina. E com nós não foi diferente. Então, a gente tem aí os vários tipos de serviços que eram feitos, né, fisicamente, presencialmente. Os pacientes COVID não podiam ficar com acompanhantes, aí veio aquele dilema, mas se for idoso, mas o paciente tem direito a ficar num apartamento com uma acomodação diferente. Tudo isso nós fomos aprendendo, superando aí com o que havia legislação, seguia a legislação, e o que nem havia, a gente ia fazendo conforme as tendências que os outros hospitais estavam fazendo. Uma delas é realmente essa visita, o boletim médico virtual. Então, nós começamos a fazer o boletim médico por WhatsApp, né? O hospital adquiriu aparelhos, enfim, linhas, e o médico prescrevia aí no prontuário eletrônico, após a visita do paciente, falava como é que estava e passava um boletim frio, né? Aí a gente começou a perceber que nós, profissionais de saúde, talvez demoramos um pouquinho mais, no começo isso, para perceber a ansiedade do que o COVID causava na família e no próprio paciente. O paciente tinha a informação do médico, o médico acabava, obviamente, atendendo, já tirava suas dúvidas ali. Mas os familiares não. E quando a gente pega, eu praticamente peguei COVID, aquela sensação de não saber como vai desenvolver a doença gera uma ansiedade muito grande. E esse boletim que nós mandávamos não era mais o suficiente. E acabava querendo ter um contato com o médico. Mas o médico avalia os pacientes e acabava indo embora, porque é paciente de enfermaria, não de UTI. Aí, falando de pacientes internados não graves, né? Aí a gente começou, mas espera aí, precisamos então mudar o contrato com os médicos. Olha, vocês precisam ficar o dia inteiro aqui, porque além de passar esse boletim, nós queremos que vocês liguem para cada familiar. Então, 30 pacientes internados, imagina, 5, 10 minutos por ligação, fora o boletim, tinha mais um período médico aí que precisava ser mantido no hospital. Mudou totalmente a rotina do hospital para atender essa ansiedade, mas foi muito importante isso, que a gente acabava fazendo esse tipo de atendimento remoto. A questão da telemedicina, a questão nossa laboratorial foi totalmente integrada, os PCRs, por exemplo, o RT-PCR, que é o diagnóstico padrão ouro até hoje, e definitivo para o COVID, nós começamos a fazer em fevereiro do ano passado. Então, a gente começou a ter uma experiência bastante grande do PCR, totalmente informatizado. O paciente fazia, quando ia embora para casa, tinha o seu login, acessava o seu resultado, já com uma orientação de monitoramento de sinais e, numa piora, voltar para o hospital, para não ficar esperando ali um resultado do exame, porque ele estava bem, para não ficar dentro de um hospital. Se eventualmente desse negativo, ele poderia pegar o COVID dentro do hospital, por mais que o pronto-socorro tenha sido segregado. E nos casos mais importantes que de UTI, realmente era o caso de ligação do médico. Então, essa teleconsulta foi muito questionada, a qualidade dela, o médico que esquecia de fazer. Eu vi problema de todos os hospitais, desde os mais classe A até os hospitais do SUS mal administrados ou abarrotados com a superlotação, enfim, que não passavam os boletins, e isso gerava um estresse muito grande com a família. Então, a gente buscou ter uma rotina, aí entre os papéis de coordenações, né? Então, você tem o plantonista da UTI e tem o diarista. O diarista, que seria mais ou menos um coordenador de todos os casos, junto com o plantonista local. Ele que acabava agregando as informações e acabava fazendo esse contato com a família. Chegamos a estender isso até para serviço de psicologia. Então, quando o paciente estava indo mal e não podia visitar a família, a gente fazia uma sala específica, o psicólogo conversava, ou se o paciente internava casais, internamos casais. Ficava um marido e uma mulher um do lado do outro. Então, o familiar era duplamente preocupado aí com essa questão. Então, o serviço de psicologia também entrou na questão aí do avanço tecnológico, fazia muita... não sei, uma teleconsulta, mas era por telefone, quando eu estava avisando que o prognóstico não era bom, e a família às vezes tinha medo de ir no hospital para se contaminar, acabava fazendo um contato virtual também. Então foram diversos aprendizados, tanto que agora acredito que está promulgando a lei em Brasília
da teleconsulta ser validada mesmo, ter uma lei que autorize a fazer, porque aí entrou a LGPD junto, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, até onde a gente pode passar, não pode passar, é só o médico que pode passar, e o sigilo médico, a gente já sabe como trabalha. Mas como fazer um boletim para um celular que depois não é um médico que vai ter o contato com o celular? A LGPD não estava mudando, mas já estava valendo. Então, entrou várias dúvidas aí, jurídicas, legais, éticas, e que a gente acabou superando através da tecnologia, e muita coisa foi avançando mesmo por necessidade operacional, né? E algumas estão se regulamentando agora. Então, a gente acabou fazendo como aí os grandes hospitais fizeram, realmente usando muito da tecnologia para dar a informação do paciente, para dar esse suporte. Não estou entrando em questão de discussão o caso pela telemedicina, tá? De pegar uma segunda opinião, uma terceira opinião, que a gente teve muito isso com algumas especialidades, e principalmente quando a gente tem esse link com o ICE, a gente fazia muito contato sobre as atualizações em avanços, estudos de ICE. Participamos do estudo Coalizão, que testou medicamentos por muito tempo, enfim. Então, isso foi uma questão mais técnica e interna. Mas de relacionamento com a família foi dessa maneira. Mas a telemedicina no Covid ela foi muito importante para poder unir essas pessoas que estavam fisicamente distantes, né? Eu acredito que na questão da UTI neonatal, da neonatologia no geral, e também na pediatria é mais difícil. Foi mais difícil, mas eu acho que para o resto ela é benéfica para isso. Ainda acho que tem que ser muito ajustada, né? Que nem você falou, a regulamentação mudou no meio do caminho, ainda tem muito médico que acha que telemedicina é feito pelo WhatsApp, então eu acho que isso ainda vai evoluir muito no futuro. Rubens, você acha que esses atendimentos por telemedicina e todo esse avanço dos atendimentos remotos, né, dos hospitais e das clínicas com seus pacientes interfere no dia a dia da indústria? Sim, o que acontece, o que provavelmente vai se desenvolver, já se está se desenvolvendo, né, e vai se desenvolver cada vez mais, é a captação de dados, né, seja através de imagens, seja através de sinais, outros sinais, né, elétricos, para que essas informações sejam rapidamente transmitidas para os especialistas, mas não para substituir o tratamento. É para aumentar a qualidade do tratamento, aumentar a especificidade de alguns tratamentos. Então, eu vi aí com bastante atenção e bastante satisfação o que o Dr. Marcelo explicou, porque isso demonstra a capacidade nossa, né, de todos nós, de nos adaptarmos a grandes desafios. Eu até acho que uma das novas áreas que vão ser desenvolvidas é que dentro de cada hospital, dentro de cada unidade de saúde, haja um plano de contingência para atendimento a grandes desastres, né? Então, você tem uma situação de arquitetura, por exemplo, ou de distribuição de movimentação, etc., de operação do negócio em si, em situação normal, e aí você tem que prever uma situação em que essa condição mude de uma hora para outra em função de um desastre, né? Seja a pandemia é um desastre, né, de longo prazo, mas você pode ter aí um terremoto, uma inundação, sei lá, uma situação de guerra, por exemplo. Então, eu acho que a gente deveria, isso na minha humilde opinião aqui, não estou dizendo que seja uma tendência, mas eu acho que eu pessoalmente tenho essa opinião, que devia ser daqui para frente uma matéria a ser considerada no desenvolvimento do dia a dia, né? Você faz o planejamento e fala assim, bom, tá bom. E, aliás, já existe isso em alguns hospitais já existe para esse atendimento para desastre, mas não é como foi o caso da pandemia, em que você tem que substituir os leitos normais por leitos especiais para a pandemia, entendeu? Tratamento específico. É isso que eu acho que vai ter que mudar agora. E com relação ao desenvolvimento dos sensores, eu acho que cada vez mais a tecnologia vai proporcionar acessibilidade a sensores mais baratos para que eles possam ser instalados, né, e que eles enviem os dados para alguém
um especialista, e esse especialista vai ajudar a aumentar a qualidade e a segurança de alguns tratamentos. No caso da neonatologia, eu acho que o atendimento de proximidade ele continua sendo extremamente importante, né? E eu acho que, de uma forma geral, então, a qualidade e a segurança do tratamento como um todo vai melhorar em todo esse processo. Esse assunto da telemedicina para a indústria ainda tem, eu acho que dependendo, né, de qual indústria a gente está falando, ainda, lógico que tem esse lado positivo da captação dos dados, mas ainda tem esse lado do que no futuro talvez as instituições que atendem, né, os pacientes diminuam de tamanho pelo fluxo de pessoas que vão nesse lugar. E isso como afeta a indústria. Mas vai diminuir o tamanho do local lá, mas o número de pacientes pode aumentar, porque, na verdade, você tira a área física do hospital e a área é como como é que se diz aqui? O Waze, por exemplo. Cada pessoa é uma antena, né? Cada pessoa é uma nova antena que você tem transmitindo dados, tá? Então, você, nesse contexto que você acabou de citar, você tira num extremo, né, num extremo em que o paciente é verificado à distância, é monitorado à distância, ele só não está dentro do hospital, mas as informações estão chegando para dentro do hospital, para os especialistas do hospital, que podem estar dentro do hospital ou não, mas a base de tudo é o próprio hospital. Então, aquela área física que você tem, ela pode virtualmente se tornar muito maior. Não, eu concordo, mas aí tem a discussão, né, que eu acho que é o que quem acertar e conseguir prever isso antes vai ter um futuro mais estável, que é a indústria, que se você não tem essa rotatividade de pessoas nos locais, a indústria, dependendo da indústria, vai produzir menos. Por exemplo, se você não tiver X números de pessoas todo dia no hospital, Marcelo não vai precisar trocar as cadeiras da recepção do hospital, porque você não usa da mesma intensidade. Então, quem faz mobiliário hospitalar, por exemplo, vai ter que se reorganizar, né, no fluxo e na cadeia de produção. Eu acho que vão ter mudanças e eu acho que esse é o momento de start que a gente tem que parar e pensar como indústria, né? E eu converso com bastante indústria, assim, como que é meu futuro? Planejar os próximos 10, 15 anos, porque vai mudar, isso com certeza vai mudar. Já deve ter mudado, né, Marcelo? Vários ciclos de compras do seu hospital já deve ter mudado, não só pela pandemia, mas pelos tipos de atendimento também. Mudou. Esse é um departamento que a gestão financeira tem até que modernizar lá no nosso hospital, porque o hospital tem uma história, ele vem de um grupo que tinha um plano de saúde, um outro hospital em Mogi, que é uma cidade do lado, uma rede de laboratórios, e foi vendido para um grupo de medicina de grupo grande, né, uma multinacional, que adquiriu e só ficou o hospital em Suzano com os atuais donos. Então, aquelas estruturas corporativas que nós tínhamos no grupo que foi incorporado por uma outra empresa, por uma multinacional, ela ficou. Então, o hospital hoje ele tem que novamente se estruturar ali, referente principalmente a compras, aquisições e tal. E tem mudado bastante. Da pandemia, não preciso nem dizer o que aconteceu, foi um desastre, né? Então, somente a questão de compra de insumos, ainda mais que você não tenha a força de mais de um hospital, 2, 3, quando você tem um grupo, você realmente fica numa situação bastante difícil. Sem entrar nos detalhes do sedativo, de fazer os kits sedativos, de mesclar medicamentos, enfim. Foi um momento muito difícil, de uma ampola que custava, sei, 40 centavos, de vender a R$10, se quiser, sabe? Então, foi uma situação bem difícil que tem mudado bastante, né? Tem que fazer contratos de compra para garantir um preço mínimo e, obviamente, uma compra mínima. Plataformas que pode ser avaliadas se eventualmente tem um resultado bom para o hospital ou não. Então, aliás, um setor que está em bastante movimentação e estudo dentro do hospital. Agora, obviamente que a integração entre consumo e maneira de comprar, esse alinhamento ele é obrigatório para um bom administrador hospitalar. Então, ter a informação mais rápido do que está sendo consumido na ponta, ter os grupos que discutem se isso que está se consumindo é o melhor para aquilo e como comprar aquilo da melhor maneira, isso está sendo uma mudança bastante constante no hospital. A questão da telemedicina, talvez ela tire um pouco do espaço de ambulatórios, mas tem diminuído muito os ambulatórios, as consultas agendadas dentro de hospitais,
Os convênios estão preferindo deixar isso em consultórios ou fora de hospitais, talvez com receio de que isso gire muito paciente dentro do hospital. Então, esses espaços podem ser acomodados por a telemedicina, enfim, porque já é uma maneira de atender um pouquinho diferente. E a telemedicina para urgência e emergência ela ainda não embalou nem grandes centros ainda da maneira melhor possível. Ela está sendo bastante revista, a utilidade da telemedicina em atendimentos de urgência e emergência. É bem diferente nos Estados Unidos, onde quando o paciente, numa eventual urgência, não é emergência, que emergência não tem jeito, né? Às vezes o paciente tem que ser levado para um pronto-socorro. Mas numa dúvida, você pega nos Estados Unidos, você tem um prontuário único mesmo, sabe onde o paciente, independente da rede credenciada, um dia você faz exame no Fleury, outro dia você faz no Sírio. Acabou. Já não tem mais a sua informação num lugar só. Mas a partir do momento que eu acredito muito nisso, eu particularmente gosto muito dessa tendência de ter uma uniformidade nos seus dados, e os planos de saúde deviam ser os principais a correr atrás disso, para ele poder fazer uma medicina melhor para os seus pacientes e talvez custar menos, enfim. Mas quando receber na telemedicina uma informação, saber, independente de onde ele fez aqueles exames, ter um histórico dele, para poder dar uma opinião com um pouquinho mais de segurança. É difícil, eu estou aqui com uma dor de ouvido, pode ser uma dor de ouvido eventual, ou pode ter estourou meu tímpano por uma hipertensão, sei lá, ou com algum outro motivo grave que eu possa equivocar na telemedicina. Então, telemedicina na urgência, eu acho que o Brasil ainda precisa de muita integração de informação, de prontuário, para poder ter uma telemedicina de urgência melhor. As consultórios eletivas, acho que ela tem bastante utilidade, tanto nos hospitais, para ajudar a desenvolver, o Rubens já falou um pouquinho, principalmente a avaliação de especialistas ou super especialistas, no caso de neonatologia, um cardio infantil, um neuro infantil, que é raro, um neuro infantil, que eu digo titulado mesmo, né? É difícil você encontrar, mesmo em grandes centros, e ele pode sim ajudar aí numa eventual telemedicina. Aí entra a questão de integração de dados dos equipamentos, né, Rubens? Porque quanto mais equipamentos gerarem parâmetros do próprio paciente encaminhar para esse especialista ou para a própria equipe, melhor e mais rápido a conduta que se vai tomar em cima desse Porque às vezes o especialista não está ao lado do equipamento no momento do evento. Então, se você multiplica, se você faz a informação, consegue captar a informação e enviar para o especialista, em qualquer momento que seja, e esse especialista não esteja só, seja uma equipe de especialistas, então ele vai estar disponível 24 horas em qualquer parte, né, em qualquer lugar que seja, né, essa equipe pode ser acionada, devolver a informação para dentro do hospital, para dentro da unidade de UTI, para que atitudes sejam tomadas, as atitudes adequadas sejam tomadas. O senhor estava falando lá, eu estava pensando aqui, eu senti uma vontade muito de falar o seguinte: a telemedicina, tudo bem, a transmissão de dados, de sinais, é o que é uma realidade já, vai se desenvolver cada vez mais, mas agora vão vir os drones, né? Os drones vão entrar nessa ajuda, quero só ver o que vai acontecer. Não sei desenhar tudo o que pode acontecer, mas eu consigo imaginar alguma coisa. Tem um vídeo que eu recebi, não sei se vocês chegaram a ver, nos Estados Unidos, um drone, acho que era uma filha, está com um pai, e ele tem um mal súbito, tem uma parada cardíaca, pelo jeito. Sim. Aí passou no meio da multidão, tinha alguém até que sabia fazer as manobras, enfim, acionou o seu serviço de urgência e emergência, através do aplicativo, veio um drone com um desfibrilador, e abriu o desfibrilador e foi avisando como fazer. Olha, coloque a pá no jaule e tal, pum. E ressuscitou o pai e chegou por um drone. Você imagina? Sim, é a mesma coisa. Gente, eu não ia conseguir fazer uma coisa dessa. É a mesma coisa, por exemplo, quando a FAN é uma das maiores fabricantes mundiais de incubadores de transporte para nenéns, né? E a incubadora, antigamente, pouca gente tinha incubadora de transporte. O número de unidades vendidas era muito pequeno, no Brasil e no exterior. Hoje, é um dos produtos que a gente mais vende. Por quê? Qual é a função da incubadora de transporte? Você otimizar recursos, né? Então, o neném nascendo em algum lugar, você tem condições de transferi-lo para um centro com mais recursos. Então, se você imaginar numa estrutura empresarial ou então governamental, num plano governamental, você consegue potencializar o seu investimento fazendo as unidades mais especialistas por macro-regiões. E aí aquelas menos especialistas não vão precisar tratar daquele paciente, vão precisar só fazer o transporte. Então,
A incubadora é uma ferramenta, mas isso já aconteceu, essa revolução já aconteceu há 25 anos, né? E as coisas continuam evoluindo agora. Então, cada vez mais essa acessibilidade, eu chamo, aos tratamentos, devem tornar o número de pessoas atendidas maior. Eu acredito que vai ser crescente isso. Os preços, eu acho que vão ficar cada vez mais acessíveis também, a tecnologia é mais fácil de ser utilizada e mais disponível. Então, eu acho que cada vez as coisas melhoram mais, mas sempre dada pelos hospitais, obviamente, né? Quem tem que conduzir tudo é o hospital. Com certeza. A gente volta para o começo da nossa conversa, né? É a questão da conversa entre indústria, e não só indústria, prestadores de serviços. Hoje, quando a gente fala da indústria que desenvolve ali softwares e aplicativos, são prestadores de serviço, no final das contas, junto com Exato. os hospitais. Eu queria agradecer vocês dois por terem vindo aqui conversar comigo, e eu queria fazer duas reflexões finais, e aí depois abro para vocês também finalizarem. A primeira, que eu acho que é a lição de casa nossa, Rubens, é minha e sua, é a gente tentar promover mais encontros entre indústria e Com hospitais, e aí a certeza. gente toma a sério essas lições de casa aqui, porque a gente tem contato com as duas pontas, então vamos fazer mais isso para esse novo ciclo, e acho também que a gente pode marcar de vir conversar daqui a 5 anos de novo e ver essa evolução de tanta tecnologia. Acho que Somos não vai todos demorar tanto, hein? jovens, Menos, hein? 5 meses, né? nós somos todos jovens aqui, né? A gente Sim, pode vir conversar sim. daqui a um tempo para nos atualizarmos do que mudou no ambiente hospitalar e na indústria também. Vou Vou pedir... mandar um robô vou mandar um robô me representar daqui a 5 anos. Não, a gente vai estar todo mundo aqui, né, sem robôs. Aí E, perde a graça. e vou pedir para vocês finalizarem assim, né, com esse pensamento não da telemedicina, mas da tecnologia mesmo, como ela influenciou, não pelo Covid, eu acho que o Covid só empurrou e acelerou alguns processos que naturalmente já iam acontecer, né? Vou pedir para o Rubens começar pelo ponto de vista da tecnologia com a indústria e depois o Dr. Marcelo para falar da tecnologia nos hospitais também. Perfeito. Então, como a gente viu aqui nesse excelente encontro, né, existem pontos em comum que convergem para o desenvolvimento do setor como um todo. E a gente deveria aumentar essa comunicação, conforme a Malu sugeriu, porque é benéfico para todos e, no final das contas, é benéfico para os pacientes. Isso que é o mais importante. E a gente consegue fazer isso, nós temos recursos, os hospitais têm recursos, as associações da federação, por exemplo, a Federação Brasileira de Hospitais pode ajudar muito nisso. Ela ajuda na organização, na congregação dos interesses dos associados, e com isso a gente pode acelerar os benefícios para todas as partes. Eu queria me colocar à disposição do Dr. Marcelo, eu queria agradecer pela excelente exposição que ele fez, queria agradecer a Malu pela iniciativa de promover esse encontro. Isso engrandeceu com certeza os nossos conhecimentos aqui, e eu acho que com outros eventos como esse, muita gente pode engrandecer seus conhecimentos e novas ideias podem surgir, e o mercado do setor médico hospitalar e de hospitais se desenvolver bastante com isso. Muito obrigado. Dr. Marcelo. Bom, Malu, Rubens, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo gostoso, passa o tempo e a gente nem percebe. Bom, espero que a próxima não demore 5 anos, um encontro nosso, e que puder ser pessoalmente melhor, né, Rubens? A gente possa estar próximos aí, que acho que é o grande bem da humanidade, é o contato de um com o outro, e é o que a gente faz, né? Trabalha para o bem do próximo. E acho que esse relacionamento, a gente, por mais que tenha um momento muito difícil, a gente não pode perder aí a esperança de poder voltar a uma certa normalidade. Mas, enfim, foi um tema muito interessante, aliás, com a participação do Rubens, Malu, uma indústria como uma empresa como a Funny, um prazer muito grande, particularmente para mim, e até em nome da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, que também vocês contem com a federação na questão de criar aí um formato de relação
institucional, de fomentar isso, Sim, com hospitais, administradores hospitalares e a indústria, eu acho que sai aí uma semente muito interessante, né? E eu acho muito fácil dela ser germinada, de ser fomentada, e é muito importante aí, formalizar, documentar e fomentar isso. E fico totalmente à disposição aí para os próximos encontros e quero saber aí dos frutos eventuais aí, Rubens, que a indústria está tomando. A FANE, particularmente, eu conheço um pouquinho, sei da sua integração de informações, gosto muito disso e estou me convidando aqui a um dia para a gente começar a fazer aí a relação hospital-indústria aí, quando for possível, numa agenda em comum conosco aí, vamos fazer como se diz, de experiência, fazer aí Vamos fazer. um campo de treinamento. Vai ser feito, com certeza. Com muito prazer, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Imagino, obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado, viu, Malu? Bom, eu já vou colocar na agenda da Medical Fair, que acontece o ano que vem no Center Norte, de 3 a 6 de maio, um dia, quando eu estiver fazendo ali a sala da federação, um dia para a gente convidar a indústria para apresentar para os administradores as suas soluções, mas para apresentar de uma forma rápida e deixar um tempo mais aberto para o administrador, né, passar as suas considerações, porque nem sempre também só o técnico, não é o técnico sozinho que decide essa compra, né, doutor Marcelo? O administrador, ele no final das contas tem que tomar decisão também, e aí é importante estar conversando com a indústria. De novo, queria agradecer Rubens e doutor Marcelo por ter vindo aqui conversar comigo. Vamos sim nos encontrar de forma presencial na feira ano que vem, que aí eu tenho certeza, com todo mundo vacinado, as coisas vão estar mais tranquilas. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.